Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à trilha de inovação com dados em nuvem. Hoje nós vamos dar uma olhada aqui um pouco sobre como utilizar a estratégia de banco de dados convergente. Então, a nossa ideia aqui vai ser hoje trabalhar sobre o uso de dados relacionais, né, dados estruturados e dados semi-estruturados, e para explorar esse potencial do banco, nós estaremos utilizando os dados abertos, tá? Então, meu nome é Daniel Panizo, eu sou engenheiro de soluções aqui na Oracle, principalmente para a área de Big Data, de Analytics, de ciência de dados, Machine Learning. Então, caso vocês queiram me encontrar, está aí disponível os meus contatos nas redes sociais, LinkedIn e GitHub, onde vocês podem ver também os projetos que eu já vi relacionados aí com dados abertos, tá bom? Bom, hoje em dia nós temos aí um dilema, né, quando nós começamos a pensar numa aplicação, ou então como nós vamos modernizar as nossas aplicações, que é que tipo de banco de dados que eu devo escolher, né? E aí, quando nós pensamos nessa situação, temos dois tipos de abordagem, tá? Temos a abordagem single purpose, ou seja, nós vamos utilizar um banco de dados especializado naquele tipo de dado, tá? Então é muito comum nós vemos esse tipo de cenário dentro das organizações. Então, geralmente equipes de desenvolvimento, né, principalmente o pessoal que precisa fazer desenvolvimento rápido, desenvolvimento ágil, um banco de dados documental faz todo sentido para eles, em que eles podem ter ali mais flexibilidade dos esquemas que eles estão montando, afinal eles ainda estão às vezes em fase de prototipação. Mas, por outro lado, você também tem a equipe ali analítica, então a equipe analítica vai querer ter os seus dados de maneira colunar, né, organizadas como um data mart, um data warehouse. As equipes de ciência de dados têm necessidades muito específicas, né? Então, às vezes, o pessoal pode parecer com as demandas, por exemplo, de utilizar grafos. Por outro lado, ainda temos a questão ali da parte de segurança de dados, né? Então, poxa, eu estou colocando tantos bancos de dados, mas eu preciso ter uma visão unificada de tudo isso, eu preciso garantir agora a aderência da minha organização às leis de proteção de dados, então quero ter uma visão centralizada de tudo isso. E, claro, ainda tem as situações de bancos de dados em memory, né? Então preciso ver tudo em tempo real e ainda com alta performance. Tá? Então, nesse tipo de cenário, nós começamos a ver que começam a surgir vários tipos de tecnologia, né? São necessários vários também tipos de especialização, e quando é necessário fazer algum compartilhamento de dados entre estes bancos single purpose, nós começamos a ter uma série de tarefas de ETL, né? De Extract, Transform and Load, né? Extrair, transformar e carregar esses dados nas diferentes tecnologias para que elas possam aproveitar, né, os dados que cada uma delas produzem. Por outro lado, nós temos também a abordagem multipurpose, tá? Então, múltiplo propósito, justamente é a abordagem do banco de dados Oracle, o banco de dados convergente, ok? Então, quando a gente fala do banco de dados convergente, a gente fala então nessas três características que nós damos também para o banco Oracle, que é de multimodelo, né? Então, ele vai ter suporte nativo aí para os diversos tipos, né, de dados que ele aceita, né, de serem armazenados e acessados dentro dele. Outras características como multi-tenant, para que você possa gerenciar aí como se fosse um container, né, garantindo aí isolamento e agilidade, e de multi-workload, então você vai poder utilizar ele para diversos tipos de situações, como por exemplo IoT, para machine learning, para análise de dados. Então a gente vê que de todos esses tipos de dados que podem ter no single purpose uma versão especializada, nós também temos no banco de dados Oracle um de multipropósito. Então ele vai armazenar também todos esses tipos de dados com que os outros bancos trabalham. Tá? E o nosso foco hoje, claro, é em cima do multimodelo. Né? Então aqui, um motor, múltiplas personalidades. Então o que significa? Nós temos aqui no centro diversos tipos de modelos que podemos armazenar. Então, documentos JSON, bancos de dados relacionais ou, né, colunares aqui também, né, multidimensionais, dados em formato de grafo, dados espaciais ou também documentos XML, tá? Então, todos esses tipos de dados eles podem ser acessados também via SQL e REST, ok? Então, são interfaces aqui comuns para acessar todos os tipos de dados, ou, caso seja necessário, você pode acessar com também aplicações específicas, como o SODA, para acessar via REST API para JSON,
o PGQL, então, que é uma linguagem específica, né, principalmente para os casos de uso de grafos, e o XQuery, que é um padrão da W3C, né, que permite que a gente possa fazer consultas, né, e manipular dados em XML dentro do banco. O nosso workshop hoje, tá, vai ser focado nesses três tipos de dados. Então, nós vamos criar aqui os dados em formato tabular, vamos criar e armazenar os dados em formato JSON, criar e armazenar os dados em formato de documento XML e vamos utilizar um SQL para consultar todos esses tipos de dados de uma só vez. Okay? Então, nós vamos enxergá-los, né, como se fosse uma interface única. Né? A gente pode acessar todos eles utilizando apenas SQL. Ok, então, para a gente fazer esse treino, né, esse workshop de um banco de dados convergente, utilizando os múltiplos tipos de modelos, né, de dados estruturados e semi-estruturados, nós vamos utilizar dados abertos, tá? E aqui eu, particularmente, sou um entusiasta da área de dados abertos, eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de dado. Eu sempre tento ajudar também o nosso governo, fazendo sugestões de como melhorar esses passos também pelos próprios sites oficiais do governo. E eu deixo aqui um pouco também na definição do que é da Open Knowledge Foundation, né, de que são os dados abertos, tá? Então, para nós, então, já unificando aqui esse conceito, né, dados abertos são dados que podem ser livremente usados, modificados e compartilhados por qualquer um e para qualquer propósito, tá? Então, é justamente o que nós vamos estar fazendo hoje com os dados abertos, né? E por que que a gente gosta de trabalhar aqui em cima de dados abertos, né? Primeiro, pela questão de transparência, né? Então, assim, é muito importante a divulgação, né? E, digamos, a perpetuação aí de dados abertos justamente pela transparência, né, que ele dá para nós, né, do governo para os seus cidadãos. Então, é uma atividade que auxilia muito também a evitar uma série de casos de fraude, né? De evitar que possam ocorrer qualquer tipo de situação que não seja lícita, né, dentro dos nossos governos. Outro ponto é o valor social e comercial. Então, esses dados abertos para nós, eles se tornam super importantes porque nós podemos construir novas tecnologias, né, criar inovações com os dados que nos são disponibilizados. E no próprio site da Open Knowledge Foundation você encontra uma série de exemplos de como os governos conseguiram economizar utilizando dados abertos e como uma série de cidadãos também criaram aplicações para auxiliar no dia a dia, né, ou até melhorar, né, ajudar a melhorar as atividades do governo. E por fim, um dos pontos que eu acho mais importante com relação aos dados abertos é que ele nos auxilia na governança participativa. Então, não só no momento das eleições, quando nós podemos fazer ali o nosso voto de como a gente quer que seja realizado um tipo de governo, mas os dados abertos nos traz também uma governança participativa que a gente possa ter a nossa visão, né, de como as coisas podem ser feitas, do que está acontecendo, como nós podemos sugerir e melhorar o nosso dia a dia, tá? Então, por isso que eu gosto muito aqui de trabalhar em cima dos dados abertos. E, ok, vamos agora começar a pensar aqui já na nossa situação dos dados abertos com o banco convergente. Então, para os dados relacionais, tá? Nós pegamos aqui os dados da Receita Federal, tá? Estão disponíveis dentro do site da Receita Federal os dados abertos de CNPJ. Neste exemplo aqui, eu estou usando apenas algumas linhas de código para que a gente possa fazer o teste. Então, vou trazer aqui apenas alguns CNPJs para a gente trabalhar. A mesma coisa, tá? Com os dados de JSON, tá? Do IBGE. O IBGE, ele possui uma API também de dados abertos, disponibiliza ali toda a parte de municípios, né, de pesquisas deles por meio dessa API que retorna para nós os dados em JSON. Então nós vamos utilizar hoje também um pedacinho dos dados que retornam do IBGE. E por fim nós vamos também utilizar os XMLs, tá? Esses arquivos XML foram retirados do site de transparência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, onde eles disponibilizam todas as notas fiscais eletrônicas, tá,
de pagamentos feitos pelo TCE. Então, pela parte de transparência deles, disponibilizam exatamente no formato original, tá? As notas fiscais deles. E para nós aqui está sendo excelente. Ok, já sabemos aqui então de onde estão vindo os nossos dados. Agora, o que nós vamos utilizar para armazenar e para consultar e trabalhar os nossos dados? No nosso caso, vai ser algo bem simples, ok? Então, nós vamos utilizar um banco de dados autônomos, que é um banco de dados Oracle, tá? Em nuvem, todo feito já com uma série de automações, então vai ser fácil o seu provisionamento, é fácil acessar as suas ferramentas para poder, né, construir nossos modelos ali de dados e basicamente aqui SQL para que a gente possa inserir e consultar os nossos dados, tá? Então, super simples hoje, bem tranquilo. A gente vai mostrar ali agora depois passo a passo desse armazenamento e consulta, ok? Ok, mas então assim, antes de nós começarmos ali a entrarmos já nas ferramentas, no banco de dados, eu quero passar um pouquinho antes com vocês aqui a teoria, para que a gente já possa chegar, quando for executar os códigos, um pouco, compreendendo um pouco melhor, tá, do que está acontecendo. Então, nosso primeiro tipo de dados, os dados que vêm da Receita Federal, dados ali então transacionais, tá? Então, dados de modelos normalizados, né, em formatos de tabela. Então, eles são os mais comuns que nós temos hoje em dia, né? Eles foram pensados para implementar as características como transações ACID, para garantir aí toda a parte de consistência do banco de dados, alta concorrência, né? Demanda alta e retornando resultados muito rápidos. Então, é super comum nós encontrarmos aqui, tá? Os dados relacionados através de tabelas, ok? Principalmente pelos identificadores, como as chaves primárias e chaves estrangeiras. Então, dando uma olhada aqui em como que é um pouco o dia a dia, né, de um mundo transacional. Basicamente, nós estamos aí utilizando CRUD, então, criar, inserir, né, atualizar e deletar registros, tá? Então, como vocês podem ver aqui, um dos principais pontos aqui dos bancos de dados aqui relacionais, nós podemos colocar constraints, né? Então, colocamos restrições dos dados que vão ser inseridos para que eles não sejam inconsistentes, né? Que todas as tabelas tenham consistência entre si, garantindo aí que o sistema esteja sempre correto, né? Sempre atualizado e que todas as outras tabelas também estejam sempre visualizando os dados de maneira mais atualizada possível. Então, isso aqui, pessoal, é o dia a dia, tá? Do DBA, de bancos de dados, do pessoal de análise de dados, utilizar SQL para você criar e inserir os dados de maneira bem simples. Então, vamos aqui o nome da tabela, as colunas que nós queremos inserir os dados e os seus devidos valores. E também temos aqui as outras operações comuns, né, de banco de dados, como fazer o update, né, de uma tabela específica, dando aqui para a coluna um nome, o valor aonde a coluna tiver o ID X. Mesma coisa para as questões de deleção de dados, a tabela onde você quer deletar o seu registro e sempre que for necessário, você também pode deletar a sua tabela, né, e remover em conjunto qualquer tipo de restrição que poderia ter relacionado a ela. Tá? Então, pessoal, dia a dia transacional básico desse banco de dados. Para quem quer ver um pouquinho mais aí, então, sobre a parte de banco de dados relacionais, temos um site que se chama LiveSQL, onde uma série aí de pessoas pelo mundo, profissionais da Oracle também, né, tá, eles compartilham, digamos ali, tutoriais, passo a passos, né, de determinados tipos de funcionalidades dentro do banco ou de como executar algum tipo de atividade. Então, bem legal para vocês. Então, se vocês puderem, acessem aqui essa apresentação, cliquem no link para que vocês possam ver ali passo a passo um pouco sobre a introdução ao SQL. Beleza. Nosso segundo modelo de dados aqui vai ser então documento JSON, tá? Então, justamente ali é um dos grandes queridos dos desenvolvedores, tá? Então, assim, é uma das principais categorias aí dos bancos no SQL, né? Ele vai implementar esse conceito aqui de chave e valor, tá? Dentro do nosso documento, que torna ele aqui extremamente dinâmico, tá? Então, eu não tenho que declarar com antecedência, né?
as minhas colunas, qual que é o tipo de dados que eu vou inserir dentro dele. Eu tenho muito mais dinamicidade com um documento JSON, que eu posso inserir do jeito que eu quiser, né? E isso me dá aí, digamos, mais agilidade ao desenvolver minha aplicação. Que eu posso decidir posteriormente, deixar ela mais estruturada, mais correta, mais certinha, mas em questões de desenvolvimentos ágeis, ele é excelente para que a gente possa ter essa facilidade no armazenamento dos dados. Então, dando uma olhada aqui em como que nós vamos inserir esses dados dentro do banco Oracle. Bom, a partir, tá, da versão 21 do banco de dados, a última versão que nós tivemos agora, nós temos a opção de tipo de dado JSON. Tá? Então, quando você cria uma coluna, você pode informar que ela é do tipo JSON. Isso não significa que você não consegue inserir JSON nas versões anteriores do banco de dados. Tá? O JSON já pode ser inserido já, acho que se não me engano, desde a versão 18 do banco de dados Oracle. A gente só ainda não tinha oficialmente o data type JSON. Tá? Inclusive, no workshop que nós vamos fazer vai ser na versão 19, e nós vamos também incluir, armazenar e manipular, tá, os dados em JSON. Então, na versão 21, nós temos o type JSON, facilitou demais, tornou ele muito mais performático, mas nós também conseguimos fazer as mesmas funcionalidades com as versões anteriores. Beleza. Então, assim como em uma tabela relacional, né, nós vamos pegar aqui os nossos valores, né, estamos dando aqui nesse caso um ID para esse nosso documento, e na nossa coluna JSON, né, nós queremos tabela aqui com a coluna JSON, nós estamos inserindo então, neste exemplo, este documento aqui. Ok. Uma vez que o documento é inserido, digamos que ele passa por um parse ali inicial para garantir que aquele é um documento JSON, que você vai conseguir seguir os padrões, né, definidos para ele, e a partir dali ele já começa a ser tratado e acessível, tá, como JSON. Então, por exemplo, se eu quiser acessar um campo específico, né, dentro do meu arquivo JSON, eu posso usar aqui o que nós chamamos de dot notation, né, para navegar dentro do arquivo. Então, aqui a nossa tabela invoice, que tem o alias de i. Então, vindo aqui na tabela i, na coluna doc, vou acessar aqui a chave to e a chave company. Então, vocês vão ver que nós vamos aqui navegar já dentro da hierarquia e vai retornar para nós aqui o nome da companhia. Mesma coisa para o valor, eu vou na tabela e coluna doc, chave value, vou navegar aqui para buscar o valor da minha aqui transação. Então, isso aqui facilita também demais, tá? Nós podemos já ter esse tipo de interação com os arquivos JSON. E claro, não só consultar, mas nós também conseguimos manipular, né, os nossos arquivos JSON. Então, no caso de uma cláusula de SQL para atualizar o campo, nós temos aqui essa função que chama JSON Transform, em que eu informo qual a coluna e o tipo de ação que eu quero fazer, como remover, né, do nosso documento, dentro da chave to, eu quero remover a chave name, então ele vai vir aqui, navegar e vai remover aqui então essa chave e valor, tá, dentro do nosso documento. E na mesma query aqui eu posso não só remover, como também já atualizar. Então eu vou navegar aqui no meu documento, na chave to, na chave value, e vou setar o valor dessa chave para 59,90 e eu atualizo aqui o valor dentro do meu documento. E claro, tá, pessoal, não esqueçam sempre a cláusula where aqui para a gente atualizar apenas aquele documento. Ok, então conseguimos inserir, conseguimos consultar e conseguimos manipular, tá, os nossos arquivos JSON dentro do banco de dados. Para quem quiser ver com mais detalhes todas as features, né, todas as funcionalidades disponíveis de SQL e JSON no banco de dados, do SQL e JSON no banco de dados, também tem esse tutorial dentro do Live SQL, também com uma série ali de passo a passo que vocês possam compreender todas as possibilidades dentro do data type JSON. Perfeito. Então, nosso terceiro modelo de dados vai ser um documento XML, tá? Então, como aqui a gente estava comentando, o XML é a recomendação da W3C, né? Então, para gerar linguagens de marcação para necessidades especiais. Então, foi muito comum, tá? E ainda é muito comum, tá? Utilizar o XML para interoperabilidade entre sistemas diferentes, né? Principalmente com o surgimento da web, o XML se tornou um dos padrões para que você possa
ter, digamos, um formato universal, né, para conversar entre esses diferentes sistemas. Então, por isso que nós temos hoje as notas fiscais eletrônicas em XML, as operações de planos de saúde também sendo feitas com XML, porque ele permite também toda essa interoperabilidade. E, no caso, né, dos arquivos XML, nós utilizamos tags e atributos, tá? Então, as tags, vocês conseguem ver aqui, né, em verdinho, elas têm início e fim, para informar aqui a estrutura do documento, e possuem aqui atributos, como por exemplo, dentro da tag transaction, nós temos o atributo ID com determinado valor. E dentro das tags nós também temos os valores textuais, tá? Entre os valores entre as tags de início e fim correspondentes a elas. Então, é bem similar também ao JSON, tá? A gente pode imaginar que também são estruturas hierárquicas, né? São estruturas são semi-estruturados. Então, também vai nos permitir fazer essa navegação hierárquica. Então, ok, como que a gente vai fazer para inserir esses documentos dentro do banco de dados? Mais uma vez, tá, pessoal? Bem similar ali à criação de uma tabela para o datatype JSON. No nosso caso, a gente vai utilizar aqui o datatype XML, tá? XML type. Beleza. Uma vez que eu criei a tabela com a coluna XML type, assim como o JSON, eu posso inserir dentro da minha tabela informando todo o meu documento, ok? Beleza. Inserir meu documento, eu posso utilizar agora as funções XML Query para poder navegar dentro desse meu documento. Então veja aqui, no XML Query, eu estou aqui consultando essa tabela, invoice i. Dentro da minha função XML Query, eu tenho essa cláusula passing. Tá? Então eu estou passando aqui para a minha função a minha coluna XML. Dentro da minha coluna XML, eu estou pedindo para que ele navegue dentro da hierarquia transaction para to e dentro de company. Tá? Então vocês vão ver que, navegando aqui transaction, to e company, ele vai também retrazer aqui o nosso resultado. E nós temos só que informar ao final aqui dessa nossa consulta, dessa nossa função, o valor getClubVal. Por quê? Porque o nosso XML type é um arquivo armazenado em formato binário, tá? Então, quando ele é retornado para nós pela query, nós temos que informar para que possamos visualizá-lo aqui em formato de caracteres, tá? E aí aqui um outro exemplo, utilizando o XML query, navegando entre transaction e value. Então nós vamos ver ele aqui, passa transaction, desce para value e retorna esse resultado, tá? Bem similar ali que a navegação hierárquica do JSON. Uma outra maneira que nós vamos ter também de buscar os dados dos arquivos XMLs é utilizando, em vez de um XML query na cláusula select, é utilizando aqui na cláusula from a função XML table. Tá? Então, a XML table, assim como a XML query, nós vamos passar, né, a nossa coluna XML para ela. E aqui eu já estou falando, ó, eu quero que você comece, né, tudo daqui a partir da tag transaction. Então, essa minha tabela vai ter as colunas company, que faz o caminho to company. Então, faz a navegação e retorna este resultado. Mesma coisa para value, vou ter a coluna value. Já estou passando um data type para essas colunas. No caso de company, vai ser um varchar de value, um number, tá? Para interpretar já direto no data type que eu quero, passando o caminho direto para value, tá? Aqui, os meus caminhos estão mais simples porque eu já pedi para que ele comece em transaction aqui quando definir o meu XML table, tá? Então, essa é outra maneira também que nós temos de acessar os nossos dados em XML dentro do banco. Também, mais uma vez, para quem quiser, temos um tutorial aí sobre armazenamento e processamento de dados XML dentro do LiveSQL, tá? Super completo, então vocês vão ver lá todas as possibilidades que existem de você fazer as consultas com XML Query, com XML Tables, como atualizar os dados dentro do XML, como remover uma tag também. Toda essa parte de manipulação vai estar dentro desse tutorial, tá ok? Beleza, pessoal. Então, assim, já demos uma olhada na teoria, né? Então, beleza. Vamos lá, então, agora e fazer este workshop
passo a passo. Então, deixa eu só pegar aqui o nosso ambiente em nuvem. Então, pessoal, aqui eu já estou, tá, dentro da minha conta gratuita, tá? Vocês podem até ver aqui em cima, tá? Meu nível gratuito da minha conta em cloud. Esse workshop nós conseguimos fazer com os recursos que estão disponíveis para nós de maneira gratuita, então vocês podem ficar à vontade aí para criar a conta de vocês. E aí nós temos uma série de tutoriais aí disponíveis na internet para mostrar sobre como a gente chega até ter uma conta gratuita. E uma vez que vocês tiverem já criado e definido sua conta, vamos começar então o nosso aqui depois workshop, tá? Então, vindo aqui no menu da nossa nuvem, vocês vão navegar na área de bancos de dados Oracle, tá? Oracle Database. E dentro de Oracle Database, vocês vão ter as opções aqui de Autonomous Database, ok? Opa, vamos acessar de novo. Deixa eu continuar aqui. Passei muito tempo aqui fora do ambiente. Beleza, já acessamos novamente. Então, mais uma vez, vamos navegar dentro de Oracle Database. Entramos aqui em bancos de dados autônomos. Ok. Dentro do banco de dados autônomos, eu tenho já aqui criado um banco, tá, que eu chamei de ConvergentDB. Veja que ele está com a tag Always Free, então lembre-se, não vão pagar nada por isso, tá? Então, beleza. O passo a passo de como criar um banco de dados autônomos também vou deixar aí. Já assumo que vocês já consigam e saibam criar um banco de dados autônomos. Também temos uma série de tutoriais aí disponíveis na internet. Super simples. 4 informações vocês criam, 5 minutinhos, ele já fica disponível para nós aqui para uso, tá bom? Então, vamos só vir aqui, clicar nos detalhes do nosso banco de dados convergente. Tem aqui todos os detalhes com relação ao meu banco de dados. E aqui na aba de ferramentas, vocês vão encontrar aqui as opções de ação do banco de dados. Então vai ser aqui que nós vamos utilizar as nossas queries em SQL, tá bom? Então vamos lá. Vamos clicar aqui no botão de ações do banco de dados. Ele vai abrir para nós uma área solicitando o acesso para o banco de dados. Sempre que nós criamos um banco de dados autônomos, o usuário padrão é o usuário admin, tá? Então todo mundo aqui vai ter um usuário admin e vai perguntar para você a senha que você utilizou ao criar o banco de dados. Então, informe a sua senha, clique em acessar e pronto, já estamos aqui acessando o nosso Database Actions, ok? Beleza. Dentro aqui de Database Actions, nós temos então uma série de operações que são possíveis de ser feitas, tá? Dentro de um banco de dados autônomo. Então, vocês vão ver várias opções, como desenvolvimento de aplicativos, já aqui a parte de desenvolvimento de JSON, modelador de dados, como acessar os seus dados via REST, criar gráficos, carregar dados também, catálogo, modelos comerciais, então auxilia vocês na modelagem multidimensional, identificar padrões de dados dentro. Então, assim, são uma série de opções que vocês têm aqui na parte de ações de banco de dados. No nosso caso, o nosso workshop, nós vamos utilizar então aqui a parte de SQL, tá? Então vamos executar os scripts que nós preparamos para testar o nosso banco de dados convergente. Então vamos clicar aqui em SQL e ele já abre aqui para nós uma tela. Então veja aqui, dentro aqui do nosso, que nós chamamos de SQL Developer Web, né? Nós temos um Developer Desktop também, então, super completo, super robusto, já há anos aí no mercado para uso, de maneira gratuita. Nós temos aqui agora a nossa versão web. É mais simples, mais tranquila, mas executa tudo o que nós precisamos. Tá? Então veja que eu já estou aqui informando em qual esquema que eu estou no esquema admin. Estou visualizando que não tem nenhuma tabela dentro desse meu esquema, tá? Então, se eu clicar aqui em atualizar, não tenho tabela nenhuma. E aqui ao lado, nós temos o local onde nós vamos inserir os nossos scripts. Aqui embaixo, a área de resultados, a saída, né, dos nossos scripts. Para facilitar aqui, eu já deixei para nós os scripts aqui disponíveis. Então, vou entrar aqui a partir do script 1 para começarmos o nosso passo a passo.
Então veja que, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. E aí tá bom. Aqui. Eu deixei no script para vocês com a opção sempre de dar um drop na tabela, caso seja necessário. Então, se você já executou esse workshop anteriormente, ou você acha que fez algum passo errado e precisa retornar, eu já deixei aqui um drop pronto para que vocês possam deletar a tabela. No nosso caso, a gente não precisa porque não temos nenhuma tabela dentro do nosso esquema. Então, primeiro passo, cria a tabela. Então, é uma tabela relacional, normal, tá? Então, estou criando aqui uma coluna com o ID, uma coluna para armazenar o CNPJ e uma coluna para armazenar o nome da empresa, tá? A razão social da empresa. Esses valores aqui que eu trouxe são da Receita Federal, tá? Eu trouxe apenas esses dois campos para que a gente possa fazer o nosso workshop. E em seguida a gente vai fazer um select para confirmar que está tudo certo. Então vamos lá. Primeiro passo, selecionei, vou executar aqui. Então, nossa tabela de CNPJ foi criada. Próximo passo, vamos inserir os dados. Então, vamos dar o play, selecionando as linhas e já temos aqui todas as linhas inseridas. Então, só para confirmar, vamos atualizar aqui a nossa lista de tabelas. Está aqui a nossa tabela de CNPJ com as nossas colunas. E aqui embaixo nós podemos confirmar que nós inserimos os dados que nós gostaríamos. Então, isso mesmo. Os dados já estão lá, então já tenho o meu campo com ID, número do CNPJ e razão social. Tá? Esses dados aqui, eles são referentes às empresas, né, que tiveram ali algum tipo de relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Então eu peguei alguns exemplos de XMLs e trouxe aqui para nós apenas as empresas ali que nós estamos utilizando para fazer esse teste. Então isso aqui são dados reais, são realmente compras que aconteceram, tá? E aqui todo o CNPJ dessas empresas. Beleza, então já temos aqui o nosso primeiro passo concluído, super tranquilo, foi a nossa tabela, né? Então, tradicional de banco de dados relacional. E agora vamos dar uma olhada, deixa eu limpar aqui nossos resultados de consultas, no nosso próximo passo. O próximo passo vai ser criar a nossa tabela JSON, tá? Então, lembra que eu comentei que os bancos de dados 21, né, eles já vieram com o data type JSON? No nosso caso aqui, estamos utilizando a versão 19, nós vamos informar na criação, tá, da nossa tabela. Então aqui, nossa tabela que vai armazenar o documento JSON. Estou informando aqui mais uma vez o ID. Coloquei aqui então uma coluna chamada doc, do tipo varchar, tá, 4000, e um check de que a minha coluna doc é JSON. Então, com essa constraint aqui que eu estou colocando, né, com esse check, eu estou garantindo que qualquer documento que eu insira aqui em cima, né, dentro dessa minha coluna, vai ser do tipo JSON, vai passar por um parse também para garantir que ele segue os padrões definidos aí internacionais, né, com relação aos objetos de JavaScript. Então, beleza. Vamos criar aqui a nossa tabela. Só dar o play. Excelente, a nossa tabela de municípios foi criada. Tá? Então, pessoal, como eu comentei, a nossa tabela de JSON, ela tem os dados vindos do IBGE, da API de dados do IBGE, que retorna para nós os dados em formato JSON. Tá? Então, aqui você está vendo que ele está com uma notinha de símbolo inesperado, mas não precisa se preocupar, tá? É pelas questões de que os arquivos JSON eles possuem aspas simples e aspas duplas dentro, né, de toda a sua informação. Então, isso seria que essa que, aspas simples, significa que é um quote, tá, de todo esse arquivo JSON. Então, ele vai reconhecer ali todas as aspas duplas e aspas simples que estão dentro do documento JSON. Então, não precisa se preocupar com esse aviso, basta só executar, tá? Então, vamos executar aqui também, inserir os nossos dados JSON, excelente, inserimos e, para confirmar, nós executamos aqui, então, nosso select, tá? Então, aqui, tabela municípios, né, que está com eles de C,
eu estou indo aqui, o C de collection, tá? Só para abreviar, é comum nós chamarmos de coleção, um conjunto de documentos em JSON, então. Opa, só um minutinho, pessoal. Ok, voltando aqui com collection, nós vamos acessar o nosso arquivo em JSON. Então, vamos executar. E veja só, temos aqui, tá, todo o nosso documento JSON do IBGE. Então, mais uma vez, tá, para este nosso exemplo, eu trouxe apenas os municípios, tá, que estão referenciados nos arquivos XML que nós vamos trabalhar. Tá ok? E aqui embaixo, agora sim, nós já estaremos utilizando aquele dot notation, tá, para acessar as chaves do nosso documento JSON. Então, vamos só confirmar aqui, fazer uma atualização. Tá aqui a nossa tabela de municípios, com os documentos armazenados dentro da coluna JSON. Então, veja aqui, collection, tá? Estou acessando a tabela de municípios collection. Estou indo na minha coluna doc, onde estão os JSONs. E com o dot notation aqui, eu estou indo na chave que eu quero. Então, estou pegando o ID, que no caso seria aqui o código do IBGE, o nome do município e navegando aqui para encontrar até a sigla da UF. Então, veja aqui, microrregião, mesorregião, UF, sigla, e com isso nós trazemos as informações que nós queremos de dentro da estrutura hierárquica do arquivo JSON. Então, veja só, código BGE. No nosso caso aqui nós colocamos então os dados de Porto Alegre e os dados de Pelotas. Tá, ok? E aqui de quebra veio também Gramado. Excelente. Pessoal, então com isso aqui nós finalizamos a consulta, tá, dos nossos dados em JSON. Perfeito, vamos limpar aqui os nossos resultados e vamos abrir aqui o próximo passo que vai ser a preparação em XML. Ok, perfeito. Então, vamos lá. Assim como o nosso arquivo JSON, nós vamos agora dar uma olhada no nosso tabela para armazenar o XML. Então, neste caso aqui, então, eu tô... e estarei armazenando uma coluna XML. Tá? Então, no nosso caso aqui é só informar que é uma coluna XML type. E ele vai armazenar para nós, então, aqui, um documento binário, ok? Ele está armazenando aqui em formato binário, o nosso documento XML. Então, vamos lá, executar este nosso passo. Vou dar o play. Tabela nota fiscal eletrônica foi criada. Vamos confirmar aqui na nossa estrutura. Ok, está aqui, com o ID e uma coluna para armazenar os nossos documentos em XML. Tá? Próximo passo, vamos inserir os nossos documentos, né? XML. Neste caso, então, como eu comentei, eu peguei as notas fiscais do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? Peguei ali 5 exemplos para nós. São documentos ligeiramente longos, tá? Tem bastante informação aqui na nota fiscal, assinatura, etc., para garantir aqui a originalidade do documento. Então, posso vir aqui, selecionar todos os campos, vamos dar o play e perfeito, já inserimos todas as nossas linhas. Ok, pessoal, lembra que o nosso arquivo, que é armazenado dentro da tabela XML, ela é armazenada em formato binário, tá? Então aqui eu estou acessando a minha tabela como NFE, né? E dentro da minha tabela NFE, estou acessando a minha coluna XML, e para que a gente possa ver os nossos dados, né, em formato de caractere, eu preciso passar essa função getGlobalVal, como nós tínhamos comentado ali anteriormente. Então, vamos executar aqui, vamos dar o play. E excelente, olha só, já estamos aqui visualizando a nossa nota fiscal. Então veja aí que tem uma série aí, algumas
dezenas de campos, tá, disponíveis dentro da nota fiscal. Perfeito. Já temos a nossa tabela, já temos os nossos dados inseridos, nós conseguimos aqui acessar o nosso XML. E agora nós vamos então consultar o campo que nós queremos, tá? Então, mais uma vez, tá? Dentro da nossa tabela, que está aqui com eles de NFE, nós vamos passar aquela função XML Query, tá? Então, o XML Query, como eu comentei, ele espera que nós passemos para ela o binário do XML, que no nosso caso é a nossa tabela NFE, com a coluna XML. Então, estou passando para ele a coluna XML e pedindo para que ele retorne, aqui o restante retorne content, isso aqui faz parte da sintaxe dessa query, e pedindo para que ele retorne para mim dentro de NFE proc, vai navegar em NFE, vai navegar nas informações da nota fiscal e vai me retornar o atributo ID da nota fiscal. E ao final nós colocamos aqui o getClubVal para termos o retorno, né, em formato de caractere do nosso arquivo binário em XML. Então, beleza, eu vou fazer a mesma coisa com os demais. Aqui, neste caso, ao invés de retornar um atributo, né, nos campos posteriores aqui, eu estou enviando para que ele me retorne o texto entre as tags aqui, por exemplo, de data e hora de emissão, o texto entre a tag de CNPJ do emissor, o texto entre CNPJ do destinatário e também aqui os de códigos de município para que a gente possa fazer o relacionamento com os dados JSON, tá? Nós vamos utilizar então aqui o CNPJ para fazer o relacionamento com os dados da Receita Federal. E por fim aqui, só o valor da nota fiscal para a gente também ter noção de quanto está sendo pago cada um das notas do TCE. Ok, então vamos executar esse select. Vamos dar o play. Excelente. Então, veja só. Apesar de a gente ter a estrutura XML, já está retornando aqui para nós todos os campos, os valores, né, que nós desejávamos dentro da estrutura hierárquica do XML. Então, o ID da nota fiscal, a data e hora de emissão, CNPJ do emissor, código do município do emissor, o CNPJ destinatário, código do município destinatário e o valor da nota fiscal. Tudo certinho, navegando aqui dentro da estrutura hierárquica do XML. Então, lembre-se que essa é uma das maneiras de nós retornarmos os dados, tá? A outra maneira de retornarmos os dados do XML é com o XML Table. Então, se você quer deixar já uma estrutura pronta, preparada, é legal utilizar essa função do XML Table. Você pode até já criar views em cima dela, para que já possa vir da maneira que você quer, tá? Então, no nosso caso aqui, nós estamos usando select em todos os campos da nossa tabela XML Table, que nós estamos construindo aqui, né, que está com esse alias aqui de int. Então, retornar todos os campos da nossa tabela. Eu estou aqui só buscando como referência a minha tabela de nota fiscal eletrônica, né, a NFE. Lembrando que eu vou utilizá-la para passar a coluna XML, que é o arquivo binário, né, como referência da minha função XML Table. E aqui no XML Table eu já posso definir aonde que eu quero que ele comece a hierarquia. Tá? Então eu quero que ele já comece navegando em nfeproc, /nfe, /inch-nfe, e que ele tenha as seguintes colunas que estão listadas aqui, e eu posso definir, como eu disse anteriormente, já o data type que eu quero que ele interprete cada uma dessas colunas. Então, a minha data de emissão eu já passei para timestamp com time zone, e valor da nota fiscal eu também já passei aqui para o formato number. E assim como nós definimos ali o caminho, então, esse minha primeira coluna de ID-NFE vai ter o path, né, o caminho, para o atributo ID, e os demais também. Estou aqui passando já direto o caminho, né, já utilizando o que foi definido anteriormente, para chegar até o texto que está entre as tags dos campos que eu quero. Beleza, vamos testar? Seleciono aqui, vamos dar o play. Perfeito, pessoal. Exatamente como na query anterior, só que dessa vez veja que aqui eu já defini o data type do valor da nota fiscal, então ele até já cortou aqui alguns valores que tinham de vírgulas, de zeros, né? Então já interpretou como formato numérico, mesma coisa aqui para
data de emissão, tá? Ele já então interpretou isso aqui como timestamp com time zone. Então, perfeito. Então, pessoal, nós já entendemos aqui como que nós armazenamos os nossos dados em tabelas relacionais, como que nós armazenamos os nossos dados em colunas do tipo JSON e como nós armazenamos os nossos dados em colunas do tipo XML. Com isso, temos todas as nossas três tabelas aqui prontas para a gente fazer agora o join entre todas elas, tá? Vamos lá? Então, agora, nossa quarta consulta aqui, consulta tabular. Perfeito. Então, de maneira geral, vamos começar aqui lendo o nosso XML. Deixa eu limpar aqui a nossa saída do script. Vamos começar lendo o nosso XML a partir da cláusula from, tá? Então, veja aqui, na cláusula from, eu fiz um select exatamente aqui, tá? Igual ao que nós fizemos agora há pouco com o XML. Então, eu pedi para ele montar para mim aqui uma tabela com aqueles campos. Então, perfeito. Definir aqui essa tabela com o alias x. Digamos que ela que vai ser aqui a tabela que vai ser que vai estar orientando aqui os joins desta nossa consulta, tá? Então veja aqui embaixo eu já vou começar uns joins. Vou fazer um join dessa minha tabela x, né, com a tabela CNPJ, aonde o TE, que eu utilizei aqui como a tabela do emissor, né, da nota fiscal, o número do CNPJ com o número de CNPJ do emissor. Então, minha tabela de XML, minha tabela relacional. Mesma coisa com as informações do destinatário da nota fiscal. Então, número de CNPJ do destinatário e aqui no XML o CNPJ do destinatário. Em seguida, nós temos agora o join com os códigos do município do IBGE. Então veja aqui, mais uma vez, né, é aquele exato select que nós fizemos anteriormente para os arquivos em JSON, pegando o código do IBGE, o nome do município e a sigla da UF, navegando, né, pelo dot notation aqui dentro da estrutura do JSON, e eu faço então aqui o join do meu JSON com o código do município do XML. Mesma coisa para o município aqui do destinatário da nota fiscal. Repetindo uma segunda vez, fazendo o join do código do JSON com XML. Então, ficou aqui um pouquinho extenso, mas a ideia era para mostrar para vocês realmente o passo a passo, né, de como pode ser feito todo esse trabalho aqui de criar essa visualização, né, digamos aí, estruturada dos dados JSON e XML. Uma vez que eu tenho tudo isso aqui já então certinho, definido, eu poderia, como eu comentei anteriormente, já deixar pronto essas visualizações dos dados JSON em uma view, tá? Para que eu não tenha que fazer esse tipo de select dentro de outras consultas. Mesma coisa para o XML, eu poderia deixar tudo isso aqui pronto como uma view para que eu não tenha que fazer isso em todo tipo de consulta. E para facilitar e tornar aqui mais legível também as minhas queries. Mas isso aqui fica para outro momento. O que eu quero mostrar para vocês aqui era realmente o passo a passo de tudo que está acontecendo por trás. Uma vez que eu defini então aqui as minhas tabelas e seus determinados joins, a minha cláusula select, eu já estou aqui acessando os campos do XML que eu quero, né, o ID nota fiscal, emissão, os CNPJs e municípios, e também as informações que eu tenho já, por exemplo, de CNPJ da Receita Federal, informações de município e sigla da UF também, já vindo do IBGE pelo JSON. Beleza. Então, compreendemos bem aqui a estrutura do select. Vamos executar. Opa! Deu uma tremida aqui, agora está tudo bem. Pessoal, certinho, tá? Então, ID da NFE veio do XML, XML, esse também veio do XML, esse já veio da tabela relacional. Código de município veio de onde? Do XML, do XML, isso mesmo. E nome e sigla vieram do JSON. XML, esse aqui veio do relacional.
esse aqui XML e esses dois últimos do JSON. Então, veja que aqui nós já conseguimos trabalhar então com uma consulta única consultando os três tipos de modelos de dados, tá? Mas aí você me diz, beleza, Panizo, mas eu precisava que a minha aplicação fizesse todas essas consultas e retornasse para mim em formato JSON. Tem como? Tem como, ok? Então vamos dar uma olhada. Então, exatamente como nós fizemos aqui a consulta para o tabular, desta vez nós vamos agora fazer exatamente a mesma consulta. Então veja que a nossa cláusula from daqui para baixo é idêntica, tá? Então, não mudou nada. Nós vamos mudar apenas a cláusula select. Então, dentro da cláusula select, nós temos essa função que chama JSON_Object. Então, o retorno que eu estou dando para a minha aplicação está sendo em JSON. Então, nesse caso aqui, eu já estou mandando o ID do NFE, a data de emissão, e criando também hierarquia, informando também outro documento JSON em formato aqui de objeto. Então, já estou criando a hierarquia do meu JSON. Então, se nós viermos aqui e executarmos esse select, vou dar o play aqui, veja, nós já temos o nosso arquivo sendo retornado no formato JSON. Beleza, Panizo, mas na real precisava que fosse em XML. Mesma coisa, pessoal. Consulta aqui, vamos lá. Mesma coisa, tá? O from não mudou nada, o que muda são as funções que nós estamos enviando aqui no select. Então, vou utilizar a função XML element. Estou criando aqui a tag NFE, que vai ter o atributo de ID e dentro dele aí todas essas outras tags que eu defino aqui o nome e passo a coluna específica representando cada uma delas. Lembrando de passar o getClubVal no final para que a gente possa interpretar o nosso arquivo binário como caractere. E, simples assim, nós vamos ter aqui também os nossos arquivos retornando. Opa, deixa eu dar o play de novo, que eu estava com a janela fechada. Perfeito. E agora estamos retornando toda a nossa consulta em formato XML para nossa aplicação. Então veja aqui, não importa se você vai querer armazenar seus dados em JXML e retornar para ele em outros tipos de formato, né? Todos esses tipos de formatos eles estão integrados nesse banco de dados, então vai estar toda a flexibilidade que você precisa para retornar o que for necessário, tá? Para a sua aplicação. Então, pessoal, com isso, parabéns aí pelo workshop, tá? A ideia aqui era a gente mostrar toda essa funcionalidade em conjunto e espero que vocês tenham curtido, né? E, Daniel, tem mais sobre o banco de dados convergente, pessoal? Tem muito mais coisa com relação ao banco de dados convergente, tá? Além de todos os tipos de dados, a gente pode trabalhar com grafos, né, que são pares de objetos relacionados. Então, também nós temos aqui consultas específicas para fazer consultas em cima de grafos. Temos dados espaciais e também, mais uma vez, aí nós podemos levar para os códigos, levar funções específicas para fazer consultas espaciais. Temos também criação de modelos de machine learning, seja em SQL, R ou Python, tá? Dentro do banco de dados autônomo. Então, você permite que você treine e disponibilize os seus modelos de machine learning utilizando os dados que estão já dentro do banco. Então, você não precisa ficar movimentando e fazer predições, tá? Com os seus modelos já direto nas cláusulas SQL. E ainda, novidade, temos também blockchain tables, tá? Principalmente aí para prevenção de manipulações não autorizadas. Mais uma vez aí, então, agora trazendo aí incluindo na sintaxe, tá? A informação de que é uma blockchain e algumas coisas agora que são obrigatórias também de serem incluídas com as tabelas blockchain. Deixo aí os meus contatos, tá? Então, quem quiser ver aí os códigos que eu utilizo para buscar os dados de sites de dados abertos ou se conectar comigo pelo LinkedIn, estão aí os meus contatos. Agradeço demais pela participação de vocês. Fica também aí os canais da nossa trilha. Podem nos encontrar no LinkedIn, no YouTube, no Anchor e no GitHub, onde vocês vão encontrar também todas as informações e passo a passo para executar esse workshop aí em casa. Tá ok? Muito obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima. Até mais.